Aparentemente vai dar para assistir. Então vamos embora. Questão 3 agora. Deixa eu botar aqui. Gostaram das canetinhas do meu menino? Questão 3. Questão 3. Sai você pra lá. Então. Essa era gigante, né? Quer dizer, tá. Esse aqui o professor deu uma. Agora a prova começa, né? Esse inclusive é um experimento que a gente faz na física experimental, né? Então quem for fazer comigo física experimental já vai saber como é que é uma das provas, porque das provas você faz esse teste aí, né? Você faz essas medidas e também faz esse tipo de a mesma análise que está aqui, que é calcular o trabalho realizado. Mas tá bom, vamos lá. Eu não vou ler tudo não, mas é só para dizer o seguinte, né? Aqui tem um contexto, né? Se você usa um material que é uma borracha, esse material ele não é elástico, ele é plástico, né? Ele sofre deformação permanente. Essas borrachinhas de amarrar dinheiro, dinheiro, né? Enfim, vamos voltar. Mas você tem essas gominhas, né? E essas borrachinhas, elas basicamente elas não retornam para a posição original, elas deformam, elas absorvem um pouco da energia que acontece, né? Que ela sofre. Então ela sofre uma carga e na hora que você descarrega ela já perdeu um pouco da elasticidade, porque algumas ligações químicas foram rompidas. Ou seja, não é um material reversível, né? E não é linear também, né? Você vai aplicando, ela não obedece o f de kx. Então isso complica para você usar as fórmulas que você já tem, né? Acaba que ela é uma força variável e ela é uma função que não é igual a f de kx e o trabalho dela não é potencial elástico, né? Pode se aproximar do potencial elástico em cada instante, mas de qualquer jeito você tem que fazer uma soma infinita, então dá uma integral do mesmo jeito. Então, no final das contas, o que resolve é fazer isso aqui, ó, é fazer, né, seja qual for a força, e aqui a gente só tem valores numéricos, né, vai ser a soma infinita no intervalo onde ela deforma, né, ou à medida que ela vai deslocando, a borrachinha vai se deslocando, né, vai alongando. Então, você está buscando a área debaixo do gráfico. Acho que eu exagerei porque eu devia ter feito um negócio, um triângulo, um formato melhor isso aqui, porque acabou que ficou triângulos e retângulos diferentes, e aí resolver esse negócio com valores exatos dava muita conta. Então, para quem aproximou a área por outras figuras mais simples, eu não despontuei muito não, tirei meio ponto, um ponto, depende de quão certo ficou, né, de quão zoado ficou. Mas de qualquer forma, eu quebrei um pouco esse galho aí, porque a prova, né, assim, na minha cabeça era rápido de fazer, mas não foi não. Então, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as perguntas logo. Então, a primeira coisa que ele te pediu, na verdade, foi fazer um desenho. Então, eu já vou mostrar o meu aqui, que ele não tá feio não, né? Tá razoável, que eu fiz lá na hora, né? A gente tem aqui, para fazer esse esboço, né, desses dados aqui em cima. Então, são duas curvas. Você tem aqui uma função, que é a função da carga, e você tem outra função, que é a função da descarga. Então, são duas curvas diferentes. Teve gente que até desenhou separado, eu não despontuei, não muito, embora ele pediu a área entre as curvas, né? Então, não ia ter como fazer a área entre as curvas se você não desenhasse as duas nos mesmos eixos. Mas quem só desenhou elas independentes e sombreou a área de baixo, eu falei, tá bom, não tá 0,25 só, perdeu. Mas aqui, que você tem aqui, né? Aí teve gente que fez, né? O pessoal fica muito emocionado, né, com o papel quadriculado, né, com a marca quadriculada, e acabou fazendo um grafo de formiga, que ele ficou todo achatado. Poxa, dá para fazer de 3 em 3, de 2 em 2, que ele fica mais bonito, né, mais fácil de você, né, entender, tá vendo? Porque aqui eu fiz as marcas de onde que eram os retângulos, né, aqui os retângulos que eu quero integrar e onde que iam ficar os triângulos que eu quero integrar, né, para aproximar. Então, né, fazer um esboço maior ajuda, e pouca gente fez, sabe? A maioria do pessoal fez um negocinho desse tamanhozinho aqui embaixo, aí a pensar, né? Próxima vez talvez eu marque os eixos para evitar. E teve gente que fez ele ao contrário, né? Fez deformação em função do F. Não dá, né? Porque aí, qual que é o problema desse caso? Quando você faz deformação em função do F, a área que você quer é para F em função de X em relação ao eixo X. Então você quer a área de baixo do gráfico para o eixo X. Se você faz ele ao contrário, né, tipo assim, entendeu? Você tem que pegar a área de baixo do eixo Y. O seu vai estar desenhado até ao contrário, né? Mas entendeu qual que é o perigo aqui, qual é o problema? É que você não vai estar calculando a mesma área de baixo do gráfico, porque a área de baixo de X em função de DF, né, em função de F, é diferente do F em função de X.
É só um detalhe, né? Porque aí você acha o suplementar, o contrário, no inverso aí, sei lá, né? Então, é um problema, né? De não desenhar assim, força em função da elongação em função da força, dá esse pepino. Mas o esboço era esse, né? Era basicamente você ligar os pontos aqui, né? Então você vai colocar os pontos no plano cartesiano e vai fazer uma função, né, assim, né, numérica. A minha tá até assim, mão livre, né? Mas a princípio isso aqui são todos retas, né? Se elas são retas, significa que a gente está falando de triângulos com alturas diferentes aqui, né? Aqui, por exemplo, a altura 2. Quer dizer, todas as alturas aqui são 2 porque eu passo aqui. Quer dizer, é 1, desculpa, né? Todas as alturas aqui são, mas as bases são diferentes, né? Então, tem variação. Então, não dá para aproximar isso aqui por um triangulão, não, né? Tem gente que fez, e se não errou por muito, não perdeu muito, tá bom? Então, o esboço era isso, letra A. Na letra B, ele quer que você calcule os trabalhos. Então, se o trabalho é igual à área debaixo do gráfico, nós vamos ter que subdividir esse negócio aqui em várias pequenas áreas, né? Então, acho que esse aqui eu acho até mais fácil eu mostrar olhando, né? Então confia aqui no que eu... Ah, tá, tem um erro aqui que eu não sei... Ah, somei errado, né? Mas acontece nas melhores famílias. Mas vamos mostrar aqui. A primeira curva, que é a curva de cima, que é a curva da carga, o que eu quero? O que eu tenho, melhor dizendo? Eu tenho aqui, ó, de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 12, de 12 a 18. É um pouco parecido com o exercício que a gente mostrou na sala. Então, de 0 até 3, né, vamos lá, eu quero esse trabalho aqui, né? 0 até 3 é um pequeno triângulo, tá vendo? É a área de baixo dessa curva aqui. Então, eu estou fazendo a área toda, depois eu estou fazendo a área toda, depois estou subtraindo uma da outra, né? Então, por isso que você tem WC aqui e tem WD que está escrito aqui embaixo, né? Mas a primeira área, vamos lá, de 0 até 3, ele vai de 0 até 1 aqui de altura, então você tem base 3 vezes a altura 1 dividido por 2, porque essa área aqui é um triângulo. Já de 3 a 7, então é isso que eu queria te mostrar, ó. De 3 a 7, o que vai acontecer de 3 a 7? De 3 a 7 você tem duas formas, você tem um retângulo e um triângulo em cima desse retângulo, sacou? É aí que tá, né? Então, para quem desenhou virado, inclusive, ficou até mais fácil, porque dá para usar o trapézio. E também dá para fazer pelo trapézio aqui, né? Mas vamos supor, né? Vamos fazer olhando dessa maneira para não dar confusão. Eu tenho esse retângulo, base vezes altura, então qual que é a base? A base é 7 menos 3. A base é 7 menos 3, 4. Vezes a altura 1 do primeiro retângulo. Então, tá aqui, a base vezes a altura. Esse pedaço aqui, ó, que termina entre parênteses, é a área debaixo dessa seção da curva aqui, ó, 3 a 7, que eu estou passando meu dedo. Então, eu tenho retângulo de área 4 mais o triângulo que está assentado em cima dele. Base 4 vezes altura 1 dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. Então, tá vendo? Retângulo mais triângulo. Aqui de 7 até 12, né? Que é a próxima sequência aqui, ó. 7 até 12, que dá uma base 5, né? Vai ser um novo retângulo, que agora é de altura 2. Então, é esse maiorzão aqui, né? Então, 5 vezes 2, mais o triângulo que está em cima. E, por último, de 12 até 18, que é o último trecho. Esse último trecho do trabalho principal, que vai dar 6 vezes 3. Então, dá pra perceber até que não é difícil a conta, não. Mas, assim, né? Por isso que eu falo que desenhar ajuda demais, né? Assim, fazer um desenho maior, porque fica mais fácil de se acompanhar. 6 vezes 3 é a área desse triângulo aqui, desse retângulo, e mais o triângulo que está sentado em cima de altura 1. Então, 6 vezes 1 dividido por 2, tá bom? Então, somando esse troço todo, dá 41 milijoules, porque aqui está em newtons e aqui está em milímetros. Então, se fosse newton vezes metro, dava joule, mas é newton vezes milímetro, dá milijoule, tá bom? Tinha um deserguidum de unidade aqui. A outra área, né? No outro trabalho, né? Melhor dizendo, você vai somar os mesmos intervalos, mas por que o sinal desse trabalho é negativo? Porque a questão do sinal da fórmula do trabalho, né? Lembra que o trabalho é o produto escalar da força vezes deslocamento? Então, aqui na carga, a força e o deslocamento estão na mesma direção. É tipo isso, né? Pensa. Aqui você tem a borrachinha, né? Como é que funciona lá? Você tem a borrachinha, aí você tem um suporte assim, e nesse suporte você vai colocando as massas, né? Você vai colocar aqui uma primeira anilha, depois você vai colocar uma segunda anilha, depois você vai colocar uma terceira, sacou? Então por isso que dá 1 newton, 2 newton, 3 newton, beleza?
Então, qual que acontece? Na carga, isso está descrito no texto, né? Você vai ter um deslocamento para cá, né? Então X para cá, e vai ter a força-peso para cá, que é a força que realiza o trabalho. Quanto trabalho é igual a força vezes deslocamento? Aí, gente, independente se a força é variável, eu estou pegando em termos infinitesimais, né? Ele faz tipo um FDR, lembra? Quando você está falando de trabalho infinitesimal, mas é porque continua sendo... Opa, o integral saiu do papel. Continua sendo um produto escalar, né? Independente se é infinitesimal. Mas o que importa aqui é o seguinte, que vai ser F vezes X, né? Que é o deslocamento aqui, vezes cosseno do ângulo entre eles. Então o segredo está nessa parte, porque é nessa parte que determina o sinal do trabalho, né? E como esses dois estão na mesma direção, tá vendo? O ângulo entre eles é 0, então o cosseno de 0 vai dar 1, então o trabalho é positivo na carga. Já na descarga, né? Torto aqui, credo. Bem, beleza. Já na descarga, o que você tem no seu desenho lá bonitinho, né? Você vai ter agora que você vai relaxando, né? Porque à medida que você vai tirando os pesos, o que acontece com a borrachinha, né? Você está aqui, aí quando você remove uma anilha, né? Essa anilha ela encaixa de frente, assim, sabe? Então você não precisa diminuir a carga, mas você tirou uma anilha, o que vai acontecer? A força-peso muda de direção? Não, não muda. A força-peso continua apontando para a gravidade, para o centro da Terra, desculpa, né? Mas o objeto desloca para cima. Então, quando você relaxa ele um pouquinho, né, você passa a ter o quê? Você passa a ter um ângulo de 180 graus entre a direção que o sistema se move, né, porque o sistema está indo para cima, enquanto a força está contrária ao movimento. Então, cosseno de 180, que vai dar menos 1. Então, né, do 18 até o 0, que é a medida que você vai retirando uma por uma aqui dessa sequência aqui, ó, todos esses valores são negativos. Por quê? Porque o trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno, só que o cosseno agora é negativo. Então, WD negativo. Por isso que eu já taquei um sinal de menos ali na hora que eu estava fazendo lá na hora, né? Mas só para mostrar para vocês que vale a mesma situação, né? Nós queremos as áreas de baixo. Então, olhando para a segunda curva aqui, para essa linha de baixo aqui, né? De 0 até 3, né? Que é de 0 até 4, melhor dizendo, né? Porque olha o ponto aqui, ó. Quando a força é 0, ele está com... né, ele relaxou, que, na verdade é o contrário, né? Eu deveria ir fazendo daqui para cá, mas não faz muita diferença, né? Porque já está desenhado, eu estou só calculando a área, essa área aqui, ó, a área de baixo dessa curva de baixo, né? Então, tanto faz, né? Na hora de eu somar. A questão é eu saber que todos esses valores têm sinal negativo, por isso que eu coloquei ele do lado esquerdo. Então, a primeira área vai dar a base da altura 0, né? Então, tá vendo? Ó? De 0 até 4 aqui, ó, deu 0. Mas de 4 até 8, que é o próximo intervalo, tá vendo? Ó? Aqui tem uma diferença de 4, aqui tem uma diferença de 4, aqui tem uma diferença de 3, diferença de 3. Então, por isso que ficou assim, né? Aqui foi de 0 até 4, e depois a curva vai de 4 até 8, então eu tenho um triângulo, né? Tá vendo? Um triângulo de base 4, altura 1, esse triângulo aqui, né? Depois eu tenho de 8 até 12, 8 até 12 segue aquela mesma sequência, né? Eu vou ter um retângulo aqui e um triângulo em cima, então é um triângulo do mesmo tamanho desse daqui, e ele está assentado em cima de um retangulinho aqui, 4 vezes 1, tá bom? Então, esse é o segundo trecho, esse aqui é o trecho de 0 a 4, esse é de 4 a 8, esse é de 8 a 12, esse aqui é de 12 até 16, desculpa, 15, né? De 12 até 15, porque por isso que ele tem altura 3, tá bom? Então, esse aqui, ó, 12 até 15, porque esse já foi, esse já foi. Esse aqui corresponde a esse aqui corresponde a esse aqui corresponde a esse. Vamos piscar aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é esse. Daqui até aqui, 3 vezes 2 e 3 em cima, aqui vezes 1. Cheio o negócio aqui, né? E o último é de 15 a 18. Tá? Então vai ser uma altura 3 aqui, ó, 3 vezes 3, mais um triangulinho de 3 em cima.
Somando esse troço todo deu 26 ou menos 26, né? Se você joga o sinal para lá. Então, qual vai ser meu trabalho total? Trabalho total, que é a terceira pergunta aqui, para fechar essa questão interminável, né? É o trabalho total completar o ciclo. É só a soma dos trabalhos. E a gente já levou em consideração que o trabalho C é positivo, o trabalho D é negativo. Então, na hora de eu somar, vai ficar o quê? 41 menos 26. Então, a resposta vai dar mais 15 milijoules, tá? Total de uma pessoa acertou, assim, inclusive nas contas, né? Teve gente que fez certo, mas errou um cálculo no meio igual eu errei lá na sala, então alguém foi melhor do que eu, inclusive, e o resto ficou ali mais ou menos do meu esquema, ou fez uma versão mais, vamos dizer assim, engenheiro, né? Olhou e falou assim, isso tá meio torto, mas é um triângulo. E foi lá, fez um triângulo em cima, um triângulo embaixo, subtraiu um do outro. Tá errado? Tá errado por muito? Não. Então, beleza? Vale. Fechou? Então essa era questão 3, né? Questão 3, no final das contas, era mais calcular trabalho, né? Era uma questão que falava de energia variável e um jeito numérico de resolver. Acaba que era uma questão meio chatinha, porque tinha muitas pequenas contas para fazer, né? E um enunciado de Enem, né? Mas, vamos para a próxima. Então, bora lá. Questão 4. Questão 4. Essa foi boa, né? Do Superman. Caiu. Batman, falar sério aqui. Batman, ao testar diferentes munições contra Superman, observou que no impacto com a pele do Homem de Aço, a munição de chumbo era refletida enquanto a de Kryptonita ficava amassada. Então, repara, uma reflete de chumbo, né? A gente já viu o filme, sabe que é assim, né? Mas a de Kryptonita, ela gruda, né? Ela pode até perfurar, né? Colada no alvo, né? Que é o Superman. Então, a força média oriunda do impacto da bala, quando ela é refletida, é maior ou menor que a força quando a bala massa fica colada. Olha, isso aí deu uma confusão, assim, de um modo geral, mas aqui eu acho que até, de alguma forma, quem não está prestando atenção e está lendo, né, já deve ter visto aí mais ou menos qual que é a explicação dupla do porquê que a força média na bala de chumbo, né, que é a bala que ricocheteia, a bala que é refletida, é maior do que a da Kryptonita, que para. Tem um exercício que é lógico que não tem Batman e Superman, mas tem a mesma coisa no livro. E, enfim, né, tem uma das questões, um dos exercícios é basicamente esse daí, né? Que eu só mudei para super-heróis porque sim. Mas o que tá acontecendo aqui? Né? E isso é importante por quê? Porque teve muitos argumentos diferentes de tentar justificar o porquê que seria igual, o porquê que seria menor para a bala que é refletida. Porque, por exemplo, uma massa, eu preciso de uma força maior para deformar. Gente, isso não dá para saber, porque você não tem as características do material, e isso teve gente que até apontou isso, né? Varia com o material, e varia com o material mesmo, né? Para saber se um material vai ricochetear ou vai penetrar, vai grudar, etc. Depende da dureza relativa entre os materiais, né? Isso é um ponto, mas isso não tem a ver com a força em si, né? Não tem a ver com a força em si. Tem gente que deu um exemplo da bolinha de papel, né? Fala, bolinha de papel, se você mandar uma bolinha de papel com a mesma força, etc., não vai dar o mesmo estrago. Não, né? Porque um é a área de contato, o outro é a dureza relativa dos materiais. Então, se a gente começar a entrar na questão, né, do que acontece, o que não acontece, aí a gente tem que entender o que o Batman como é que o Superman, como é que funciona a fisiologia kryptoniana. Mas, gente, o que a gente já falou na sala algumas vezes? E toda vez que você está resolvendo um problema de colisão, você quer saber como é que é a entrada, como é que é a saída. Porque se você sabe a entrada e a saída, o que acontece no meio do caminho não é tão relevante ou tão importante ou não é necessário para você descrever o problema. Então, se você sabe o que aconteceu na saída, se a bala ficou, se a bala voltou, né, isso já é suficiente para você tirar conclusões sobre, como, por exemplo, o que acontece com a força média. Né? Então, você não precisa saber se era o Batman, se era o Superman, né, quem que era que estava fazendo o que com quem, tá bom? Então, vamos lá. Né? O que eu penso então aqui? O que eu tenho que pensar? Olha, vamos acompanhar aqui a explicação que eu fiz, só para, né, vamos ver se daqui eu consigo sem desenhar. Né? Vamos lá. Eu coloquei primeiro que o impulso ele é proporcional à força média. Então, maior J, maior vai ser a força média se o tempo de interação for constante. Por que eu escrevi isso? Porque está no formulário. Né? Vamos para o formulário aqui rapidão. Lembrando que impulso, está aqui embaixo, né?
olha só, impulso, ele é definido de duas formas. Ele é definido como uma variação do momento e impulso uma grandeza vetorial. Isso é crucial para a gente não cair numa armadilha que muita gente caiu, que é tentar explicar em termos de energia, porque é tentador você pensar o seguinte, falar assim, bom, se a colisão, se a bala bateu e voltou, ela não perdeu toda a energia cinética, não perdeu mesmo. Então significa que menos energia foi trocada, talvez, né? Talvez esse é a conclusão. E isso é verdade. Só que isso não tem a ver com a força. Porque força é uma grandeza vetorial nesse caso. Porque a gente está falando uma bala que estava indo para a esquerda, depois ela volta para a direita ou vice-versa. Acho que fiz o contrário com o meu dedo aqui, né? Mas quando você tem uma mudança de sentido no vetor aceleração, gente, você precisa de muito mais força do que só para parar um objeto. Então, você ir do V, vamos dizer que elas estão vindo da mesma arma, estão vindo com a mesma velocidade. Da velocidade que ela está até zero, é uma aceleração. Da velocidade que ela está até ela inverter esse sentido da velocidade, você entende que é uma aceleração diferente, né? Ou pelo menos assim, se for para acontecer no mesmo tempo, com a mesma massa, né, falando de força, massa vezes aceleração, você precisa de uma força maior, você precisa de uma aceleração maior para poder inverter a bala no mesmo intervalo de tempo. Então, é esse que é o que está acontecendo aqui. Para você devolver, você tem que fazer mais força. Teve gente que explicou isso, inclusive. Teve gente que usou a terceira lei de Newton, me deu medo na hora que eu li, porque eu falei assim, não, vai dar uma confusão. Mas aí a pessoa conseguiu explicar essa parte. Falou, olha, você tem ali um fazendo a força sobre o outro, né? A bala faz sobre o Superman faz sobre a bala, mas para ele empurrar a bala de volta, ele precisa fazer mais força. Eu falei, caramba, resolveu sem usar impulso. Mas usando impulso, o que a gente sabe? A gente sabe que o impulso é igual à variação do momento. Então, se o momento inicial era massa vezes velocidade e o final é zero, que é o caso da bala de kryptonita, você tem um certo valor de ΔP, né, que é mv. Agora, né, a gente está falando de vetores, é aí que está. Né? Então vamos lá. Ao pulo do gato aqui. Beleza? Vetor. Então, o momento inicial é, vamos dizer assim, m vezes v. Ou não precisava do sinal de mais aqui se eu fosse colocar, né? Mas então, só melhorar aqui. Tudo bem? Pode ser. Então, ela está indo inicialmente, vamos dizer assim, que ela está indo para o sentido positivo, então o Superman está do lado de cá. Então, está aqui, ó, o Superman. Será que eu consigo desenhar o Superman? Não, claro que não. Só consigo desenhar bonecos de palha de papel. Desenhar o tupete aqui. Ficou bom? Aí, com a capa. Peraí, a cueca por cima da capa. Pra gente não ficar empolgando demais. Cueca por cima da calça, o Superman, tá bom? Então ele tá do lado de cá. E o Batman, nossa, como é que eu vou desenhar um Batman aqui? Impossível. O Batman tá aqui. Não, o Batman, cara, nervoso com a vida, ele só deu um tiro. Pronto. Nossa. Eu vou apagar esse vídeo depois de um tempo. Ai, meu Deus. Então, pronto. Inicial, tá? Inicial. O que eu fiz aqui, gente? Ah, tá. Isso aqui é a bala. Porque eu fico parecendo um sinal, né? Isso aqui é a bala. Então, vamos colocar a bala como se ela fosse uma flecha. Que horror. Beleza. Mas tá bom? Então, esse aqui é o momento que você tinha inicialmente. Você tinha uma massa, né? Você tinha um certo V. E chapéu. Pode ser. Tô misturando aqui, né? E na hora que ela atinge o Superman em volta, né? Eu não vou desenhar tudo de novo, não. Então, aqui, ó. Depois, você tem o quê? Você tem uma inversão, porque ela não ficou, né? Então, vamos colocar assim, ó. Caso 1, a bala bate no nosso amigo aqui. Você vê que ele está até com os braços para cima aqui, né? Ele não está muito preocupado, né? Ele está com o peito aberto. Mal ele sabia que... Cueca, que precisa se lembrar que é o Superman. Né? Mal ele sabia que essa era a kryptonita, né? Então na hora que ela bate, o que acontece? Momento zero, né? Porque fica V igual a zero. Caso 1 é a kryptonita. Né? V igual a zero. Então, momento final, zero. E o caso 2, que é a... como é que é o nome dela? Chumbo. Nossa, que especial, né? Chumbo. O Superman não tem dificuldade para poder
dar uma peitada na bala e devolver a bala pro... Parece que ele está segurando a cabeça aqui fora do corpo, meu Deus. Eu esqueci de desenhar a capa, né? Vou colocar a capa aqui, pronto, capa. Cueca importante. Então, ele está devolvendo a bala com menos V na direção I. Então, aí que tá, né? Gente, o que acontece então aqui com a variação do momento? Você vai ter um momento final que vai ser menos mv na direção I, menos, né, porque esse aqui é final menos inicial, menos da fórmula, o nosso que já era positivo. Ficou ruim o sinal aqui, né? Mas basicamente estou dizendo o seguinte: teve gente que deu esse exemplo, que fez isso aqui, né, deu 2mvi, que é um caso assim onde você tem uma reflexão perfeita, né, quando ela volta tipo 180 graus de onde ela veio, que normalmente não é para tanto, mas você consegue perceber que desde que ela volte alguma coisa, que ela espalhe de alguma forma esse momento final aqui, ele vai trocar o sinal em relação a esse, porque vai ter uma componente que vai ter que voltar, porque ele bateu e daqui ele não passa, né? Então, ou ele bate e cai no chão, né, que é um caso mais parecido com a kryptonita que, né, que qualquer coisa, que você tem um momento assim que é todo encerrado nele, mas se ela bate e espalha para algum lugar, né, então ela podia espalhar, bater aqui, ó, pan, e bater para cá, bater para cá, bater para cá, bater para cá, esse espalhamento, né? Todos esses sinais dessa componente que espalha, a componente I, eles são trocados em relação, então eles têm componentes negativos. Se ela volta perfeitamente de onde veio, né, se o Superman tem essa força e essa manha, né, de inverter tudo, você vê que ele vai precisar de mais momento para poder fazer. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo então que o impulso, né, que é a variação do momento, é maior nesse caso aqui, ó. Tem que ser, né, maior nesse caso aqui. Que aqui, ó, a sua variação do momento, né, no primeiro caso, vai ser só igual a menos, desculpa, né, o final vai ser 0, menos o inicial que vai ser MVI. Então, nesse caso aqui, isso vai ser só menos MVI. Se a gente está comparando módulos, né, o módulo desse caso aqui, né, que é o caso 1, ele vai ser sempre menor do que o módulo do caso 2, tá bom? Isso é um primeiro detalhe. Mas assim, professor, mas aí você está falando de impulso, né? Impulso são duas grandezas juntas, um impulso não é só força, né? Então você está pulando aí, pô, você tem razão, né? Então, só dizer que o impulso é maior não é uma explicação completa. Por quê? Porque dentro onde eu estava? Dentro do J, né? O J também é escrito como ΔT, mas o J também é escrito como força vezes tempo, né? Então ele é F vezes ΔT, né? Se eu for escrever na forma de finita, né? Não a soma infinita aqui, mas é força vezes ΔT, tá bom? Poxa, e agora, professor? Então, você não falou nada sobre tempo. Não falei, mas assim, na verdade, só isso aqui já até basta, né? Se você pensar. Mas o caso fica até um pouco mais crítico, porque a gente sabe uma coisa sobre essas colisões, né? A gente sabe, de maneira geral, que o único jeito... Aqui, ó, a aproximação que eu fiz, tá vendo? O chumbo vai voltar, né? Tá vendo? Voltando, isso aqui é um caso extremo, né? Ele dá 2 vezes, né? Aproximadamente 2 vezes, porque ele vai de 1 até 2 vezes, né? Porque depende do ângulo do retorno dessa sombra, dessa componente, né? Porque ele pode bater e espalhar assim num ângulo de 30 graus, aí você tem que fazer o cosseno de 30, vai dar tipo 1, sei lá, raiz de 2 sobre 2, né? Tá bom? Então é isso que eu tô falando aqui, enquanto aqui vai dar 1, né? Então a gente está, né, assim, uma maneira de você pensar o seguinte: os momentos são semelhantes, né, iniciais, por quê? Porque a gente está dizendo mais ou menos que ele disparou com a mesma arma, né? Assim, ele falou testou munições, né? Ele não falou testou armas, né? Então vamos pensar que é a mesma arma, só para ter uma coisa a menos na cabeça para preocupar, né? Então por isso que esse negócio aqui é maior. Então, mas vamos lá, né? Professor, então beleza, né? Força vezes interação é maior do que essa força vezes a interação, mas e se essa interação que for muito maior? A força vai ser menor. Mas não é o que acontece. Lembra da diferença, gente, da elástica para inelástica, né? Na inelástica, necessariamente a gente tem um tempo maior do que o tempo quando ela espalha. Por quê? Porque é para isso que serve airbag, para isso que serve para-choque. Porque durante a deformação você tem um intervalo de tempo
de interação entre assim, o máximo que dá para você concluir é isso, mas assim, né, porque assim, depende dos materiais de novo, né, pra gente falar assim, quanto a mais vai demorar, depende de quão duro é o peito do Superman, de quão duro é o chumbo ou a kryptonita, tá bom? Mas o detalhe é o seguinte, tô com a mão manchada aqui, ó, pincel, maravilha. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que toda vez que você der uma colisão inelástica, necessariamente o tempo de interação vai ser maior, porque a bala precisa alojar, né? Então, se a bala precisa alojar, o tempo de interação, que é o tempo de contato, o tempo onde você considera que está acontecendo uma colisão, ele sempre vai ser maior do que o tempo do bate-volta, né? Então, assim, aqui não cabe essa demonstração completa, né? Mas dá para você demonstrar que é sempre o caso, porque senão você teria um coeficiente de restituição maior do que 1, né? Então teria uma violação da conservação de energia, no caso elástico, se por acaso esse tempo aqui fosse maior, né? Era como se assim, ele tivesse ganhando energia na hora que ele colide, né? Pelo tempo ser maior. Então é só um detalhe, né? Que, assim, a gente está falando de super-heróis aqui, mas considerando física normal, tá bom? Necessariamente a força do chumbo, né? A força média que o chumbo exerce sobre o Superman, ou que o Superman exerce sobre o chumbo, né? Porque, terceira lei, é maior do que a força que a kryptonita exerce sobre ele. Quem machuca mais? Bom, aí no caso é o Superman, né? Aí depende do material, depende de quem tomou o tiro. Então, a kryptonita provavelmente vai fazer mais mal a ele, porque dano que não é de kryptonita, ele não costuma acusar, não, né? Superman. Enfim, né? Então, vocês podem criticar, né? Professor, você está misturando um super-herói, um negócio que não necessariamente respeita a física. Não respeita mesmo. Você já reparou quando ele pega a luz quando ela está caindo do prédio, por exemplo? Né? Pensa na colisão da luz com o braço do Superman, né? Ela era para... Enfim, se ela não é feita de kryptonita, por que ela para e gruda? Porque o Superman quis, né? Mas, assim, é difícil, né? O recuo, na terceira lei de Newton, imagina. Ela batendo, como se ela estivesse batendo no muro quando ele está segurando ela. Enfim, né? É Hollywood, né? Bora para a próxima? Vamos. Aqui só para vocês admirarem um pouco mais meu Batman e meu Superman. Olharam? Então tá bom. Então vamos para a última questão. Que a prova tinha só 5, né? Só 5, não era bastante. Tá. Aí, na prova anterior, né? O enunciado da quinta questão. Na prova anterior, tinha aquele carro, né? Onde a galera tava lá sem saber o que ia acontecer quando o carro para de uma vez. E estavam falando sobre forças de inércia. É claro que isso distrai qualquer um, né? Então, né? O jovem não gosta de pseudo-forças. Então, estava distraído dirigindo, bateu no carro à frente, né? Então foi isso que fez o carro parar, olha que beleza, né? E a gente já fez alguns exercícios desse tipo, né? Da colisão onde uma partícula está parada, a outra chega, né? Partícula ou objeto, né? Que a gente está aproximando aqui, né? Os dois veículos, né? Então ele te deu dados para você fazer essa questão, mas repara que isso aqui acontece em 3 instantes diferentes. O primeiro instante você tem um carro parado no sinal e o outro em movimento. No segundo instante, você tem a colisão, que é quando eles se encontram e se fundem, né? Vira um veículo só. E no terceiro instante, esse conjunto se arrasta e para 4 metros depois. Então é isso que está falando o enunciado. E aqui o segredo é você não misturar os instantes, né? É muito parecido com aquele pêndulo físico, que é aquele que mede a velocidade dos projéteis, né? Então você dá um tiro num blocão lá de gel ou de madeira, e aquele negócio vai absorver a bala e depois ele vai se elevar. E aí com essa elevação, tem conservação de energia, aqui você tem dissipação, mas lá você tem conservação, você consegue descobrir quanto que ele tinha de velocidade antes de atingir. É o mesmo exercício, né? Aqui você tem uma colisão e durante a colisão você não tem conservação de nada, mas depois que ele está arrastando, dá para você poder dizer que todo o trabalho, toda a energia cinética do arrasto, né, que ele vai até parar, ele é convertido em trabalho, né? A energia cinética é um trabalho realizado pela força de atrito. Então dá meio que para descobrir qual é a velocidade que o bolo tinha, e aí a gente usa para converter e achar a velocidade de antes, né? Para poder botar a culpa em quem tem culpa. Um carro está parado, outro está vindo, é óbvio quem tem culpa, né? Mas é esse tipo de análise que a gente tem que fazer nesse exercício. Os dados que ele te deu foi a massa do veículo que está vindo, 1.600, ele te deu a massa do veículo parado, 2.000, tá?
ele te disse que o conjunto arrastou 4 metros, ele te deu o coeficiente de atrito cinético do asfalto, aí ele perguntou qual que era a velocidade que eles tinham, né, logo antes de bater e quanta energia cinética foi perdida devido à colisão. Então, a confusão aqui que você tem que responder entre o instante 1 e o instante 2, ou seja, imediatamente antes, imediatamente depois da colisão. Porque se você for responder no final das contas, né, depois que já colidiu e depois que parou, é óbvio que a energia cinética final vai ser 0, e aí, espertamente, você vai dizer quanta energia cinética foi perdida pelo sistema. Você vai falar toda, né, porque ele parou no final. Só que isso aí é você tentando enrolar um enrolão, né? Então não adianta você fazer isso como professor. O professor já sabe que você vai fazer isso, então não funcionou, tá bom? Mas beleza. Então, vamos lá. O que a gente tava... sim, vamos então resolver esse problema, né? Então, por onde que eu começo, né? Deixa eu anotar os dados aqui. Esse eu vou fazer aqui com mais calma aqui, embora ele já tá até... Tô lendo aqui, ele tá bonitinho, mas vamos fazer, né? Então, questão 5. E o que eu tenho? Massa 1.600 quilogramas. Massa 2, 2.000 quilogramas. Estou só copiando os valores aqui, tá, galera? A distância é 4 metros. E isso aqui já é no instante 3, né? E o coeficiente de atrito é 0,80, né? Então foram as coisas que ele te deu de dado, né? Acho que não muito mais. O que ele primeiro perguntou? Ele quer saber, inicialmente, letra A, qual que é a velocidade do carro. Então ele quer saber quanto que era V1 imediatamente antes. Então é V1 antes da colisão. Então, é isso que a gente vai tentar responder. Olhando assim, parece que não tem... tem outro dado aqui, né, que é use G igual, tá enunciado aqui, né, para quebrar o galho aqui, ó. Teve gente que ainda usou 9,8, você acredita? Poxa vida, ou gosta de fazer bagunça, né? Vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas tá bom. Onde eu tava? Pronto. Então eu quero resolver para V1 antes. Olha, a única coisa que dá para eu resolver com os dados que eu tenho aqui não é o V1 antes, é o V total depois, o V do bolo depois, né? Então eu vou começar por aí, né? Eu sei que... Porque os dados que eu tenho, né? Eu tenho a massa total. Então quanto que é a massa total? Massa total, vou chamar de emissão, tá? É 3.600 quilogramas. E eu sei que depois que eles terminaram de colidir e arrastaram, o que vai acontecer? Esse conjunto todo vai ter um certo trabalho, né? Vai ser realizado pela força de atrito, né? Então, se quiserem, eu até posso desenhar para vocês aqui. Um detalhe também que eu acho que é até interessante eu dizer, né? Todo mundo que fez desenho ganhou um pontinho ou outro a mais, porque eu adoro desenho. Então, assim, adoro naquele sentido mais de despeito, né? De recalque, porque vocês claramente viram que eu não sei desenhar, né? Mas eu acho que, né, nem por essa questão, acho que desenhar ajuda muito você a entender o que está acontecendo. Então esse aqui é o 2, esse aqui é o 1, né? Isso aqui é antes. Então eu vou colocar aqui, vou fazer um antes, durante e depois, tá bom? Então aqui. Então bateu. Então esse aqui é durante. E aqui é um depois, né? Então, vamos lá. Esse aqui é V1. Aqui vai ser um V maior, né? Porque é um M maior agora, né? Então, deixa eu chamar isso aqui de M. E depois... Errei a cor do pincel. Depois o nosso conjunto deslocou e parou. Então, daqui até aqui... 4 metros. E aqui você vê claramente, né, com um bom perito que você é, a marca de pneu no asfalto, tá bom? Então é isso aí que você... vou escrever aqui depois. Pronto. Então, tá bom? Então vamos lá.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo daqui para cá, né? Durante ou depois. Eu quero saber o que aconteceu nesse intervalo. Nesse intervalo já não tem mais colisão, já não tem mais conservação de momento, porque você tem um momento aqui que vai parar. Aqui, né? Aqui eles pararam 4 metros depois, então o V final do conjunto é zero. Desculpa, o conjunto final, a velocidade final do conjunto é zero. E então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou calcular, né? Assim, dá para resolver isso aqui por cinemática. Teve gente que tacou um Torricelli aqui, pá, e tudo, mas poxa, dá para pensar em termos de conservação de energia, né? Pra gente não ficar desfazendo do que a gente aprendeu. Então vou chegar pro lado aqui e vou pensar o seguinte, que daqui para cá, né? Você sabe que a força que fez esse negócio parar foi quem? Foi a força de atrito. Então vamos desenhar o diagrama de corpo livre aqui. Você tem a normal para cá, você tem a força peso para cá, e você tem a força de atrito para cá. Né? Repara que a normal é a força peso, né? Já que eu acho que ele chegou a falar que essa rampa, vamos ler aqui rapidão. Só ó, eu vou te falar o seguinte, ele não disse se tem alguma inclinação, se é um plano inclinado, se tem alguma aceleração que não veio de outro lugar, então você está pressupondo que o cruzamento aqui não é tipo em Belo Horizonte, que é tudo morro, não, é num lugar mais plano, né? Então, mas tudo bem, então não vamos complicar a nossa vida mais, vamos deixar só essa única resultante aqui, que vai ser a força de atrito. Então, a única coisa que faz esse conjunto parar é a força de atrito. Então, se eu for calcular o trabalho total, né, o único que vai ser diferente de zero vai ser o trabalho da força de atrito. E qual que é o trabalho da força de atrito? Força vezes deslocamento, tá bom? Então, assim que começa, né? E a maioria do pessoal fez uma boa isso daqui. Essa questão teve um índice de acerto bom também. Então, aqui, ó, isso tudo tá no formulário, deixa eu mostrar para vocês, né? Tá aqui em cima, aqui, ó, né? Força de atrito é o coeficiente vezes a normal. E a normal, aqui pelo nosso diagrama, né, igual eu estava falando para vocês, né, considerando que está tudo na horizontal, eu acho que isso era até interessante, né, de ter uma palavrinha a mais ali para dizer. Talvez até tenha eu que não li agora, mas a normal é igual a força peso, né? Então ficou, acho que ninguém errou por causa disso, não. Então deve estar escrito, ou vocês já são muito bons mesmo. Então ficou massa vezes a gravidade, tá bom? Ou seja, eu sei a força de atrito. Agora, e eu sei também a distância, né? Porque ele me deu que é 4 metros, né? Então eu vou usar a letra D aqui. Então, de alguma forma, okay, o trabalho de atrito vai ser esse, vezes isso, vezes isso, vezes isso. Olha que bonito. Tá, daí, professor. E daí é que o teorema do trabalho ainda vale, né? Então, se eu tenho que o trabalho é igual também à variação da energia cinética, o que eu consigo? Consigo resolver para V, né? Qual V? O V, esse aqui, ó, né? Então, eu sei que daqui ele tinha uma energia cinética e aqui ele tem zero. Então, eu sei o final é zero. Então, eu consigo resolver o delta, porque eu vou saber a energia cinética inicial, que vai ser igual a esse lado aqui. Todo o trabalho total vai ser, né? Que é aqui, né? Trabalho total, tá bom? Que é igual ao trabalho da força de atrito. Então, vamos fazer aqui. Então, pronto, vou colocar aqui, pra gente copiar o que a gente tinha. E tô acabando, tá, gente? Vocês veem que tá quase uma aula, né? Isso aqui. Então, a gente não fica muito culpado, né? De estar deixando essa semana aí relax. Mas segunda-feira, Deus quiser, estamos aí de volta pra gente rodar, né? Rodar no sentido que a gente tem que ver... piadinha ruim, capítulo de rotação. Então, vamos lá. Eu quero que a força total seja igual a delta K. Então, eu sei isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, é igual a meio de M V2, que é o que eu quero descobrir. Então, repara que a massa do conjunto, inclusive, não entra na conta. E eu vou resolver para V, eu tenho todos os outros valores, tá bom? Então, vamos lá. V2 é igual. Esse 2 está aqui, passa para cá multiplicando, vai ser 2 vezes 0,80 vezes 10 vezes 4. Ok? Então,
né? Assim, os números, por óbvio, foram escolhidos a dedo, né? Então, 0,8 vezes 10 dá 8, e 2 vezes 4 dá 8, então aqui deu 8 vezes 8. Então, V, né? 64 raiz quadrada de 64 dá 8 metros por segundo. Então, esse V aqui, gente, não é o V que eu estou querendo, que ele está me perguntando. Ele está me perguntando qual que é o V do carro de antes. Esse V aqui, ó, é o V do conjunto que aconteceu aqui, ó, depois que ele bateu e saiu arrastando, tá bom? Então agora eu preciso vir para cá, ó. O que aconteceu daqui para cá? Colisão. Então daqui para cá, o que vale? Vale conservação de momento linear. O momento inicial, que era desse conjunto aqui, tem que ser igual ao momento final, que é desse conjunto aqui. Então é isso que a gente vai escrever aqui, né? Para a gente continuar a nossa solução. Então, eita, parece que caiu aqui. Então, como que eu chego no V1? Fazendo o quê? PI é igual a PF. Do primeiro instante, a gente tem M1 V1 mais M2 V2. Vamos só escrever assim, né? E no final você tem MV, porque virou um objeto só. Eu acabei de calcular esse V, eu já sei todos os M's, né? Porque isso aí é uma das poucas informações que eu tinha. E esse cara aqui não importa, quer dizer, não é que importa, é porque não tem mesmo, né? O V2 é zero, porque ele está parado no semáforo, né? Então eu consigo resolver direto para V1 usando essa relação entre as massas aqui, que é dada pela conservação do momento, tá bom? Então, cabe aqui, né? Eu acho. Então, vai ficar aqui, ó, V1, que é o que eu quero, vai ser igual a M sobre M1 vezes V. Então vai ser 3.600 sobre 1.600 vezes 8. Né? Aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Essa massa e essa massa. Aqui, pronto. Aqui, né? Usando a velocidade do conjunto para poder descobrir qual que é o V de antes. Então, isso aqui vai dar meio, 36 de... Não, como é que é? Isso, 8 sobre 16 dá 1 sobre 2, né? Então, 36 dividido por 2 dá 18. Então, 18 metros por segundo é a velocidade que os caras tinham antes de bater no cidadão lá que não tinha nada a ver com a história, tá bom? Então, essa é a resposta da letra A. Então, letra A. Vamos voltar lá para a gente ver a pergunta, né? Pergunta da letra B. Então, na letra B... Então tá aqui, ó. Qual que é a velocidade do carro imediatamente antes da colisão? Tá aí na mãe. Quanta energia cinética foi perdida devido à colisão? Tá fácil. Eu sei as duas velocidades, eu sei as duas massas. Acabou, né? Então, quanta energia cinética foi perdida? Devido à colisão é daqui pra cá, tá, gente? Não tem nada a ver com o final, igual eu falei pra vocês. Não dá uma desperto, não. Então, eu tinha essa energia cinética aqui antes. Agora eu sei o V1, eu sei quanto ela era. Aqui é zero, aqui é meio de M1 vezes V1 ao quadrado. E aqui é meio de Mzão vezes Vzão ao quadrado, tá? Então, pronto. Acabou, na verdade, né? Inclusive, eu já sei quanto que vale essa energia cinética, eu já calculei. Ela tá... quer dizer, eu não calculei não, porque eu cortei o M, né? Então, mas seria esse mesmo delta K que tá aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui rapidão, né? Então, vamos começar aqui nesse ponto aqui da folha. E B, tá? Então, ele quer saber na colisão, né? Quanto que ela perdeu, quanto que ela variou, né? Então, eu tenho que saber quanto que ela tinha antes. Então, quanto que ela tinha antes vai ser meio de M1 vezes V1 ao quadrado, porque né, eu estou falando desse instante aqui, né? Nesse instante aqui, esse cara não tem energia cinética, só esse. Então, vai ser meio vezes 1.600 vezes 18 ao quadrado, tá? E, então, deixa eu calcular aqui logo. Na verdade, eu vou copiar aqui, porque a conta está aqui, ó. 18 ao quadrado dá um número grande aqui, dá 2.592, aqui, não, desculpa, dá 324 vezes o 8 aqui, que é o 16 dividido por 2. Então, vou copiar logo aqui a resposta. Sendo que está com 2 zeros a menos, né? Então, vai ser assim, que cai
vai ser 259,2 kJ, beleza? Porque a resposta é 2.592 vezes 100. Então, em quilojoules ficou assim. É só a conta, tá, gente? Que eu já tinha feito lá, que vocês fizeram sem calculadora, né? Então, vocês se divertiram tanto quanto eu lá na hora. E a outra é a que a gente já viu, né? Que é a energia cinética meio de emissão vezes ao quadrado. Então, esse daqui é meio de 3.600 vezes 8 ao quadrado. Então conta, né? Essa aqui vai ser... E assim, tecnicamente tem que ser menos, né? Tem que ter perdido energia, porque essa colisão, igual a gente viu, eles grudaram, né? Ela não é elástica, não. Então, perdeu energia, não pode conservar. Deu o quê? Deu 115,2, que tá aqui na minha conta aqui, ó. 1.800, né? Vezes, que é 3.602, vezes 64, deu 115.200, tá? Então, a diferença já tá até aqui, né? A conta aqui, né? Então, isso aqui deu 115,2 kJ, tá bom? Então, qual que foi a perda? Né? A perda na colisão foi KF menos KI, que deu 259 menos 115, que dá 441. Então, 144 kJ. Então, essa é a resposta. Tá? 144 mil. Né? Acabou. Né? Então, assim, gente, era uma prova que ela tinha lá semelhança com os exercícios, né? Ela estava um pouquinho laboriosa, né? Mais porque eu errei a mão aqui, né? Deu muita conta. Pequenininha. Mas vocês também conseguiram fazer a tempo, então acho que não foi um problema, não. O resultado foi bom, de uma maneira geral. Então, vocês estão encaminhados aí como turma para poder passar, né? Teve gente que foi melhor na outra, não foi tão bem nessa. Teve gente que recuperou a nota. Então, eu acho que nós estamos no rumo aí para fazer uma P3 e a gente terminar esse semestre de mecânica de uma forma, um desfecho satisfatório, vamos dizer assim. Tá bom? Abraços a todos, até segunda-feira, né? E espero que vocês aproveitem a correção. Valeu!